nós somos tão mudos? Alguns de vocês podem se lembrar do nosso vídeo original Disney Villains Weak to Powerful de alguns anos atrás, mas além de adicionar alguns dos novos vilões da Disney ou vilões que esquecemos da última vez, também queríamos reconhecer onde podemos ter subestimado ou ofuscado certos vilões que tínhamos em nossa lista antes. E com o novo filme da Disney que acabou de ser lançado, pareceu um ótimo momento para fazer isso. Então, sem mais delongas, sou o Wicked Bind do Wicked Bind, e este é Disney Villains, Weak to Powerful. Agora, assim como da última vez, sem vilões da Pixar, sem vilões originais de sequências diretas para Digital Versatile Disc e sem vilões do Disney Channel, apenas vilões teatrais. Dito isso, é hora de começar com o nosso vilão mais fraco antes de subirmos. No nosso último lugar, temos o atrapalhado mordomo dos Aristogatas, Edgar. Desde seu status como um humilde servo da rica milionária Madame Bonfamille, até sua idade e falta de qualquer força real, sentimos que desta vez ele realmente merecia ser classificado como o vilão mais fraco. Agora, isso não quer dizer que Edgar não tenha suas próprias forças, já que ele foi pelo menos inteligente o suficiente para se livrar da duquesa e seus gatinhos, pelo menos por um curto período. Por outro lado, realmente não é preciso ser um gênio para enganar alguns gatos com um petisco saboroso antes de sair sorrateiramente no meio da noite. Você também poderia argumentar que o fato de ele estar disposto a seguir com seu plano de qualquer maneira foi bastante estúpido, todo aquele trabalho duro quando ele poderia simplesmente ter aceitado ser um servo dos gatos de Bonfamille. Eles vão embora, agora pense em um jeito. Afinal, não é como se os gatos realmente pudessem fazer algo para enfrentá-lo se ele simplesmente decidisse fazer o mínimo de cuidar deles, antes de então gastar o resto da fortuna consigo mesmo. Edgar também é extremamente desajeitado, visto tropeçando em coisas como latas de lixo e mal conseguindo manter o controle de sua motocicleta. Embora ele consiga se manter firme com eles, ele ainda apenas consegue não ser completamente ofuscado pelos gatos de rua. No final, ele acaba sendo derrotado ao levar uma pancada na cabeça. E embora essa seja uma fraqueza razoável de se ter, sentimos que uma pessoa mais forte ou até mesmo um lutador mais capaz teria conseguido lutar ou prender todos os gatos antes que eles o nocauteassem. Passando de um dos nossos vilões mais antigos para um dos mais jovens, a próxima é Foxy Foxy Loxy, de O Galinho Chicken Little. Pedimos desculpas por não incluí-la da última vez, embora em retrospectiva, realmente não estávamos perdendo muito. Foxy Loxy é a típica valentona do pátio da escola. Por ser tão atlética e bombástica, é bastante fácil para ela conseguir que seus colegas de classe e até o resto da cidade fiquem do seu lado quando ela se mostra uma estrela do esporte. Seus esportes de escolha parecem ser queimada e beisebol, e ela se mostra muito boa em ambos. Ela também tem um capanga, Goose e Lucy ao seu lado, mas enquanto Foxy poderia facilmente superar alguém tão pequeno e fraco quanto Chicken Little, o que faz Foxy cair tanto é sua incapacidade de enfrentar qualquer coisa fora do campo de beisebol. Afinal, ela é apenas uma criança, então quando ela tenta lutar contra um dos alienígenas armado com uma pedra, bem, vamos apenas dizer que não vai bem. Não vamos levar em conta a alteração acidental de sua personalidade contra ela. Mas, no geral, Foxy realmente é uma ameaça antagonista menor no grande esquema do filme. Realmente não é de se admirar que ela seja fácil de esquecer. Mas enquanto alguns podem vê-la como uma cópia de uma certa amante de casacos de dálmata, Madame Medusa de Os Resgatadores consegue ser um pouco mais memorável. Sabe, dizem que diamantes são os melhores amigos de uma garota, mas Medusa consegue levar isso ao extremo, sendo absolutamente obcecada por essas coisas e fazendo de seu objetivo conseguir o olho do diabo por qualquer meio necessário. Embora um pouco atrapalhada e com um temperamento bastante notável, Medusa foi no final das contas astuta e paciente o suficiente para sequestrar com sucesso uma menina órfã para usar em seus esquemas. Ela sabe como ser manipuladora através de falsa bondade e vergonha, e no geral sabe como usar bem as pessoas, embora sua disposição em simplesmente descartar seus aliados depois que eles servem ao seu propósito possa ser vista como tola. Quando levada ao limite, Medusa mostrou ser verdadeiramente impiedosa, embora seja difícil dizer o quão competente ela é com uma arma, já que parecia ser uma atiradora bastante ruim quando tentou atirar em Penny. Ainda assim, adicionando um pouco de poder extra ao seu arsenal, está o acesso dela ao seu ajudante, os crocodilos de estimação do Mr. Snoops, pois eles são extremamente leais a ela e somente a ela. Embora o final do filme mostre que até eles têm seus limites, então novamente devemos apontar para a maior fraqueza de Medusa, que é sua própria falta de lealdade e sua disposição em descartar todos os outros em prol de sua própria ganância, para realmente acumular poder quando você não pode ser incomodado a fazer o esforço. E aí, às vezes você simplesmente não pode superar o original, e Cruella de Vil pode ser uma força a ser considerada quando ela quer ser. Uma das coisas mais notáveis sobre Cruella, além daquela música cativante como o inferno, é que na maior parte do tempo, Cruella tende a agir puramente por impulso. Claro, ela levou seu tempo com todo aquele esquema de sequestro de filhotes, mas quando as coisas começam a dar errado, Cruella é propensa a comportamentos extremamente imprudentes, como rasgar a paisagem nevada com seu carro, o que finalmente a levou a bater, levando à sua derrota. Ainda assim, apesar do fato de que um simples acidente de carro foi suficiente para acabar com Cruella, ainda temos que dar a ela algum respeito. Cruella é extremamente rica, sendo uma herdeira rica que pode gastar todo o dinheiro que quiser consigo mesma e seus maiores desejos.
Ela também tem um par de capangas, Horace e Jasper, que ainda conseguem ser ameaças decentes, mesmo que na maioria das vezes pareçam incompetentes. Além disso, o maior trunfo de Cruella pode ser seu próprio nível de intimidação, sendo uma verdadeira mulher-diabo e sendo capaz de ameaçar aqueles que têm medo dela a obedecê-la. Mas claro, nem todos têm medo de Cruella, e sem qualquer poder físico para falar, exceto por seus capangas mencionados anteriormente, claro, bem como sua própria tendência de jogar coisas quando fica com raiva, é aqui que Cruella tende a ficar um pouco aquém. Continuando com as damas malvadas da Disney, a próxima é a Lady Tremaine de Cinderela. Fria e incrivelmente cruel, Tremaine cai na mesma categoria que Cruella, onde mesmo que ela não seja muito preocupante fisicamente, ela ainda consegue ser incrivelmente intimidadora, e realmente é assustador vê-la quebrar metodicamente o espírito de Cinderela com precisão de nível expert e quase conseguir em seus esforços. Embora ela nunca ataque fisicamente Cinderela, Tremaine também é astuta, chegando a fazer coisas como trancar Cinderela em seu quarto e tropeçar no Grão-Duque para quebrar o sapatinho de cristal. Se não fosse pela ajuda dos ratos e um pouco de sorte extra, Tremaine poderia ter se safado de seus cruéis crimes. Vemos ainda mais a astúcia de Tremaine no terceiro filme da Cinderela, onde ela consegue facilmente se manter à frente de Cinderela quase o tempo todo, mostrando mais uma vez como ela é capaz de pensar rápido e fazer o que precisa para impedir que sua enteada tenha seu final feliz. Fique longe do príncipe. Infelizmente para ela, é aqui que nosso elogio a Tremaine termina, pois embora ela tenha recebido um grande aumento de poder ao conseguir a varinha mágica no terceiro filme, é apenas temporário. Uma vez desarmada, Tremaine é derrotada bastante rapidamente. Além disso, por mais intimidadora e desanimadora que Tremaine possa ser, tanto Cinderela quanto Anastasia conseguem escapar dela no final, e ela não consegue fazer nada a respeito, então não conseguimos colocá-la em uma posição mais alta. Embora não seja tão intimidador quanto o olhar maléfico da madrasta, admito, o Duque de Weselton de Frozen consegue ter algum poder notável. Ele é um duque, afinal, o que lhe concede alguma autoridade que ele usa depois que Elsa foge. Ele também é regularmente acompanhado por 2 guarda-costas, que são ambos decentemente fortes por direito próprio. No entanto, embora o Duque tenha o status mais alto que vimos até agora nessa lista devido ao seu título, isso acaba não significando muito. Nem Elsa nem Anna parecem ter muito respeito por ele, nem se sentem muito intimidadas por ele. No final do filme, é declarado que Arendelle não negociará mais com Weselton, provavelmente prejudicando o reino do Duque e fazendo com que ele perca parte de sua própria força. O Duque também se mostra arrogante, incrivelmente paranoico, rápido em se voltar contra aliados e ainda mais rápido quando se trata de tentar explorá-los, então a rainha amaldiçoou esta terra. Ela deve ser parada, não podemos imaginar que ele, nem Weselton em geral, tinha muitos aliados para começar, mas, por mais astutos que os vilões da Disney possam ser, às vezes um pouco de força bruta pode realmente nivelar o campo de jogo, como visto com nossa próxima entrada, Peach. Sim, podemos ter subestimado o Peach um pouco, pois embora ele possa ser visto como um pouco perdedor em algumas instâncias, ele pode ser uma verdadeira ameaça em muitas outras. O fato de ele poder passar de um vizinho irritante em um momento e um verdadeiro gigante em outro, também mostra a versatilidade deste personagem. Ele já foi um bandido comum, um proprietário, um capitão de mosqueteiros, um empresário, um tirano, o braço direito da Malévola e mais. O que realmente ajudou Peach a se destacar como uma ameaça é seu tamanho e força brutos, capaz de facilmente se sobressair e dominar personagens como Mickey e Pateta. Ele até já foi mostrado usando armas como espadas e armas de fogo. Você também tem que reconhecer o quão frequentemente Peach esteve em uma posição de poder financeiro sobre os outros, ocasionalmente sendo visto como mais rico que os outros personagens. Ainda assim, reconhecemos que o cara não é o mais brilhante, e mesmo com toda essa gordura e músculo, geralmente não é preciso muito para derrubá-lo, uma vez que os mocinhos conseguem superá-lo e dominá-lo. O mesmo poderia ser dito sobre o Capitão Gancho de Peter Pan, que, infelizmente para ele, parece alternar entre ser uma piada e ser uma ameaça real. Vale o que custar, ter seu próprio pequeno exército de piratas o coloca um corte acima da maioria dos nossos vilões solo classificados anteriormente. Exceto por seu primeiro imediato Smee, o resto de seus piratas são todos bastante competentes, pelo menos ao ponto de conseguir dominar e capturar os meninos perdidos e as crianças Darling. Quanto às suas próprias forças pessoais, embora Hook se frustre facilmente, ele tem seus momentos em que pode ser sorrateiro e quase cavalheiro, o que o ajuda a enganar brevemente a Sininho para que ela lhe diga onde era o esconderijo do Peter, bem como manipular Jane, a filha de Wendy, na sequência de Retorno à Terra do Nunca. Também não se pode negar que o cara é um lutador decente, tendo a força para jogar um companheiro pirata ao mar com uma única mão ou abrir as mandíbulas de um crocodilo, e ele também é muito bom com uma espada, considerando tudo. Disse que Peter Pan é realmente a única outra pessoa que tem habilidade suficiente para lutar com ele um contra um com sucesso. Ele também pode ser tão impiedoso quanto qualquer outro vilão, seja em relação aos seus inimigos ou aos seus próprios homens. Ainda assim, é esse temperamento dele que pode ser a maior fraqueza do Hulk. Isso e o medo de crocodilos tiquetaqueantes.
porque ele é tão determinado e obcecado por vingança, quando as coisas começam a dar errado, pode ser muito fácil deixá-lo perturbado, levando-o a tomar algumas decisões tolas. Mesmo assim, a habilidade de Hulk de ser ao mesmo tempo suave e verdadeiramente ameaçador pelo menos parte do tempo é o que o coloca tão alto em nosso ranking. Sinceramente, respeito e charme podem te levar longe nas melhores circunstâncias, e o Príncipe Hans prova isso com louvor. Como um jovem príncipe com 12 irmãos, Hans sabia desde cedo que provavelmente não teria nenhum poder simplesmente entregue a ele, o que significa que ele teria que buscá-lo por conta própria. Diga o que quiser sobre como é complicado todo o seu papel de vilão surpresa, e você provavelmente estará certo, se ao menos houvesse alguém lá fora que te amasse. Mas Hans é sugerido ser bastante inteligente e muito manipulador, sendo um mentiroso fantástico que consegue manter a calma sob pressão. Apenas sendo encantador e conseguindo agir como o príncipe perfeito, tanto Anna quanto o reino de Arendelle como um todo, conseguem confiar em Hans quase imediatamente. Quer dizer, o cara diz aos outros que Anna está morta, e eles simplesmente acreditam na palavra dele, e nem se dão ao trabalho de verificar. Embora, talvez isso diga mais sobre eles do que sobre Hans. De qualquer forma, vemos ele tentar manipular ainda mais Elsa, eventualmente levando-a a perder toda a esperança e quase a matando com uma espada depois. Isso é o máximo que vemos de Hans em termos de habilidade física, embora durante uma batalha inicial com Elsa também tenhamos visto o quão estratégico ele poderia ser com uma besta. Mas por mais bem sucedido que Hans seja, ele ainda pode ser tão arrogante quanto seus colegas vilões da Disney, condenando-se no momento em que decidiu se gabar de seu grande plano mestre para Anna. Ele também não aguenta um soco, mas considerando o quão anormalmente forte Anna parece ser, não vamos tirar muitos pontos dele por isso. Mas ei, quem precisa de um príncipe quando você pode ser o rei dos jogos? A seguir, temos Oogie Boogie. Simplesmente, Oogie Boogie não está apenas com fome de insetos, mas também de poder, por isso ele está constantemente tentando obter mais através de meios sorrateiros e também através do jogo. Embora com o último ele não pareça ser muito bom nisso, geralmente precisando trapacear apenas para conseguir uma vitória. Em sua defesa, ele é forte o suficiente para dominar Santa Claus, tempo suficiente para amarrá-lo à sua roleta. Tendo apenas a oportunidade de fazer isso graças aos seus 3 capangas, Lock, Shock e Barrel, ele também tem uma pequena variedade de máquinas de morte, sendo a mais notável suas máquinas caça-níqueis armadas. Por mais bobo e exagerado que Oogie Boogie possa ser, ele realmente não é alguém com quem se brincar. Mas por mais que Oogie possa se divertir assustando e machucando os outros, ele mesmo às vezes parece um pouco covarde, dada sua tendência de apenas se esconder em seu covil enquanto seus capangas fazem todo o trabalho, bem como o quão facilmente ele se assusta com pessoas como Jack Skellington. Você também não pode esquecer de sua maior fraqueza, que é o fato de ele ser apenas um monte de insetos agrupados em um corpo de saco, como mostrado no próprio filme, um fio solto e tudo acaba. Embora talvez não tão intimidadora, Bellwether de Zootopia provou ser tão astuta quanto nossas entradas anteriores. Assim como Hans, Bellwether usa sua aparência acessível e personalidade aparentemente mansa para manter os outros desavisados, permitindo que ela secretamente puxe as cordas. Sendo a vice-prefeita, ela tem acesso a uma tonelada de informações sobre a cidade de Zootopia. Ela também é habilidosa em deixar pistas usando a investigação de Nick e Judy a seu favor como um meio de incriminar o prefeito Lionheart. Também não podemos esquecer da equipe de carneiros da Bellwether, deixando as referências de lado. Tudo bem, Walter e Jesse estão de volta, então estou saindo agora. Esses caras são ambos inteligentes e resistentes, sendo químicos habilidosos e atiradores de elite, enquanto também são fortes o suficiente para superar uma luta em um metrô abandonado. Além de ser manipuladora, temos que dar alguns pontos extras para Bellwether, que, apesar de armar uma armadilha com água e se gabar de planos malignos para alguém com um gravador, ela realmente tentou atirar nos heróis ela mesma com o que ela pensava ser uivos noturnos concentrados. Você tem que respeitar um vilão que é realmente inteligente o suficiente para tentar matar heróis quando pode, em vez de inventar alguma armadilha de morte complicada. No geral, Bellwether provou ser uma vilã muito manipuladora, cruel e perigosa. Embora não tenhamos certeza de como o plano dela teria funcionado a longo prazo, certamente foi bem sucedido por um tempo, o que por si só é bastante notável. Passando para outro líder egoísta, o governador Radcliffe certamente tem o poder de fogo para apoiar seus objetivos cheios de preconceito e ganância. Sendo um governador, a posição de poder de Radcliffe permite que ele faça praticamente o que quiser, e tudo em busca de fama e, acima de tudo, ouro. Embora se possa argumentar que ele não é tão brilhante quanto Bellwether, Inferno, se alguma coisa ele é meio estúpido dado sua teimosia em relação ao ouro, ele sabe como usar atenção, paranoia e retórica racista a seu favor. Embora seus próprios homens não gostem necessariamente dele, com apenas seu criado Wiggins tendo alguma lealdade real a ele, o ar de autoridade e confiança de Radcliffe faz com que os homens continuem seguindo-o apesar de suas dúvidas. Junto com ter um exército inteiro de colonos ao seu lado, Radcliffe tem os meios para lutar sozinho se absolutamente precisar, possuindo um conjunto brilhante de armadura, bem como as habilidades necessárias para usar efetivamente um mosquete. Mas enquanto ele faz um bom trabalho manipulando situações atuais, como as tensões entre os colonos e os nativos americanos, a seu favor, Radcliffe realmente não planeja muito à frente na maioria das vezes. Isso, em combinação com seu maltratamento de seus homens, faz com que ele pareça incrivelmente tolo. Ele pode ser um líder forte na superfície, mas ainda são Thomas e os outros colonos que o removem do poder no final.
Mas enquanto Radcliffe era apenas seu vilão ganancioso padrão, Bill Sikes usa sua ganância como desculpa para ser verdadeiramente horrível. Embora, dado o seu papel como agiota e as implicações de que ele pode ser um chefe de crime completo, você realmente não deveria esperar nada diferente. Fiel ao seu comportamento intimidador e sombrio, Sikes não tem medo de sujar as mãos, estando mais do que disposto a matar aqueles que não lhe dão o que ele tem direito. Em um momento, ele até é ouvido no telefone conversando com um subordinado sobre como eles vão torturar uma pobre vítima desconhecida. Qual que é a última coisa que você faz? Você coloca os sapatos de cimento? Através de seu negócio, Sikes tem uma tonelada de conexões, bem como acesso a bastante informação, como o número de telefone da propriedade Foxworth, permitindo-lhe exigir mais facilmente um resgate dos membros mais ricos da cidade. Como uma demonstração adicional de força, Sikes também tem 2 cães de guarda, Dobermans, Roscoe e DeSoto. Ele também está constantemente armado com uma pistola, que vemos ele quase usar quando alguns dos cães se disfarçam de entregador de pizza. Também não se pode ignorar a durabilidade de Sikes, dado que ele conseguiu facilmente se recuperar de socar a janela de um carro através de tudo isso. Apesar de ser apenas um cara comum, Sikes consegue ainda parecer uma força quase imparável, a ponto de ser necessário ser atingido por um trem do metrô para finalmente deixar Oliver e companhia em paz de uma vez por todas. Continuando com os vilões obcecados por riqueza, é hora de dar uma olhada no Príncipe John. Vamos ser honestos aqui, o que coloca John tão alto realmente é seu status de príncipe. Sendo da realeza, ele quase parece intocável, no sentido de que para quem quer que tente atrapalhá-lo, ele pode simplesmente prendê-los ou condená-los à morte. Ainda assim, para crédito deste príncipe mimado, ele foi inteligente o suficiente para usurpar o trono de seu irmão, o rei Richard, com a ajuda de seu assistente hipnotizador, Sir Rhys. Ele governa usando uma mistura divertida de medo e impostos, levando seus cidadãos a um estado de pobreza e desespero. No entanto, o próprio John é um tanto covarde com um temperamento explosivo. Ele é constantemente enganado por Robin Hood, e embora Robin Hood possa ser uma das poucas pessoas que conseguem enganá-lo constantemente e com sucesso, John ainda tem um exército inteiro de soldados ao seu lado que não pode ser subestimado. Embora não seja um completo idiota, sempre que este príncipe está sozinho e sem seus guardas ou sua cobra capanga, ele sempre mostra o quão fácil é desarmá-lo. Ele pode ser da realeza, mas seu poder pessoal é um tanto quanto insuficiente. Então, se você precisa de um vilão que seja um pouco mais impressionante, que tal a maior mente criminosa do mundo, ou você pode simplesmente chamá-lo de Professor Ratigan para abreviar. Distinto com um temperamento não tão escondido, este rato dublado por Vincent Price tem muitos lados diferentes. Por um lado, ele é o igual intelectual de Basil, conseguindo ficar um passo à frente dele na maior parte do filme, e até mesmo quebrando o espírito do detetive em um determinado momento. Além disso, embora a ideia da Rainha Robô fosse um pouco tola, não se pode negar o quão bem sucedida ela quase foi em dar a Ratigan uma posição de poder na sociedade dos ratos. Também é sugerido que ele conseguiu evitar ser preso em várias ocasiões, saindo impune de seus crimes e ganhando ainda mais o título de único e verdadeiro rival de Basil. Por outro lado, você tem que reconhecer que o que realmente torna Ratigan assustador é que ele tem tanto o cérebro quanto o músculo do seu lado. Ele tem um bando inteiro de ratos e outras criaturas que são leais a ele, sem mencionar um gato que ele usa como meio de manter os outros na linha. Ele quase alimenta a própria rainha com sua querida Felícia, mas mesmo quando fica sem nenhum apoio. Quando encurralado, Ratigan deixa completamente de lado seu lado distinto e confia totalmente em sua força de rato, sua velocidade impressionante e suas garras incrivelmente afiadas. Sinceramente, de todos os nossos vilões até agora, Ratigan foi o que chegou mais perto de vencer. A única coisa que realmente podemos criticá-lo é por apenas deixar Basil e Dawson em uma armadilha mortal, dando a eles a oportunidade de escapar em vez de simplesmente matá-los ele mesmo. Ah, isso é perverso. Então talvez ele seja apenas um pouco egocêntrico ao ponto de ser prejudicial. Também é mostrado que Basil é apenas um pouco mais esperto que ele, especialmente quando Ratigan se cega de raiva. Ainda assim, esses poucos erros não tiram o quão poderoso esse brilhante e astuto fraterno consegue ser. Embora, se você quer um vilão que parece se safar de seus crimes impunemente, não precisa procurar além do cocheiro de Pinóquio. Esse cara. Ufa! Possivelmente um dos vilões mais sombrios do cânone da Disney, o cocheiro é conhecido por usar seu suprimento aparentemente infinito de recursos, nomeadamente sua própria ilha privada que está cheia de jogos, charutos e cerveja, para enganar meninos travessos a se tornarem literalmente burros. A partir daí, ele consegue financiar ainda mais seus esforços, usando esses novos burros como mão de obra em suas minas de sal, ou como produtos que ele pode vender no mercado negro. E qual seria o seu nome? Verdadeiramente o material dos pesadelos, especialmente considerando que ele se safou por tanto tempo. É a riqueza e a astúcia do cocheiro, permitindo apenas que rumores de sua ilha do prazer se espalhem entre as crianças, que o tornam tão assustador. Então, por que não podemos colocá-lo mais alto? Por mais bem-sucedido que o cocheiro seja, seu poder ainda pode ser tirado nas circunstâncias certas. Por exemplo, se um certo ex-menino marionete e seu pai decidissem chamar a polícia depois de terminarem a comemoração, porque ele não é um real como o Príncipe John, sentimos que não há como o cocheiro conseguir se safar de todos os seus crimes, uma vez que alguém realmente consiga denunciá-lo.
Além disso, embora seu rosto seja certamente intimidador e ele saiba como usar um chicote, ele também não é uma grande força física, o que provavelmente é o motivo pelo qual ele teve que ir atrás de crianças ingênuas, que, mesmo que não fossem transformadas em burros, ainda seriam muito pequenas para enfrentá-lo. Outra vilã que trabalha melhor nas sombras, e que é tão habilidosa nisso, se não mais, é a Mãe Gothel. O único desejo de Gothel é permanecer jovem e essencialmente imortal, e ela está disposta a fazer o que for necessário para manter sua flor mágica, desde sequestro até assassinato direto. Veja o que você fez, Rapunzel. Gothel é uma das vilãs mais astutas que discutimos até agora, conseguindo se safar de seu crime por mais de uma década graças ao seu planejamento cuidadoso e esconderijo. Embora se possa argumentar que sua relutância em satisfazer sua suposta filha quando se tratava das luzes flutuantes é o que levou à sua queda, Gothel ainda é uma mestra manipuladora e gaslighter. Gothel também é uma excelente rastreadora, sendo capaz de encontrar e seguir Rapunzel e Eugene com bastante facilidade, além de ser muito mais forte do que aparenta, armando-se com facas e outras armas. Isso, combinado com suas habilidades de furtividade, permitem que ela derrote inimigos mais fortes como os irmãos Stabbington, bem como Eugene quando ele tenta resgatar Rapunzel. Gothel também está disposta a ceder e deixar Rapunzel salvar Eugene para garantir uma promessa de que Rapunzel nunca tentaria escapar, mostrando mais uma vez sua habilidade de planejar com antecedência em prol de seus objetivos. Na verdade, o único erro de Gothel é subestimar o amor de Eugene e sua disposição para morrer por seu verdadeiro amor. Voltando aos vilões reais da Disney, é hora de se curvar para a Rainha de Copas. Assim como com o Príncipe John, é o status real da rainha que a leva tão longe. Embora isso não signifique que ela deva ser totalmente subestimada. Se for o caso, ela é muito mais impressionante e intimidadora do que John, mesmo que seja um pouco fanfarrona, dado que sua frase de efeito é literalmente fora com a cabeça deles. Fora com as cabeças deles. É seguro dizer que ela é uma pessoa bastante violenta. Como rainha, ela tem o poder de uma real, bem como um baralho completo de guardas de cartas à sua disposição, cada um deles armado com machados. Ainda assim, são apenas cartas com cabeças e membros humanos anexados, então não necessariamente o tipo de guarda mais intimidador ou invencível por aí. Quanto a ela mesma, entre seu enorme temperamento, seu enorme ego e sua infantilidade que aparece sempre que não consegue o que quer, a Rainha de Copas consegue parecer mais frágil do que parece. Tanto emocionalmente quanto mentalmente. Assim, você tem que se perguntar o quão bem ela se sairia se não tivesse um meio de decapitar qualquer um e todos que a perturbassem. Finalmente chegamos ao nosso mais recente Rei Malvado, Rei Magnífico de Wish. Como o nome indica, Magnífico tem alguns poderes mágicos bastante magníficos, nomeadamente, ele é capaz de conceder desejos. Embora, como só o vemos conceder 2 desejos, é difícil dizer se ele tem algum limite quando se trata desses desejos. Ele é capaz de fazer outras formas de magia, como levitação e poções, e mais tarde aprendemos que ele tem acesso a um livro que dá ao seu usuário poderes de magia negra. Embora esses poderes corrompam, eles também permitem grande força e feitiços ainda mais fortes como mãos mágicas e magia de disfarce. Também devemos falar sobre o status de Magnífico como o amado Rei de Rosas, tornando fácil para os outros acreditarem que tudo o que ele faz é para o seu próprio bem. Ele também é capaz de distorcer os desejos das pessoas para seu próprio ganho, como quando ele pegou o desejo de Simon de ser um cavaleiro e o transformou em um servo lavado cerebralmente que estava disposto a ir atrás de seus próprios amigos. Encontre-os para que eles possam pagar por sua traição. Mas por mais poderoso que Magnífico seja, você poderia argumentar que sua paranoia e sede de poder são suas maiores fraquezas, dado que elas levam à sua própria corrupção. Além disso, qualquer vilão que possa ser derrotado por uma canção em grupo ou pelo poder dos desejos e da comunidade não pode ser tão poderoso em comparação a uma estrela cadente. Prosseguindo, temos o primeiro de nossos caçadores, que é o Clayton de Tarzan. Autodescrito como um sobrevivente, Clayton é muito mais do que apenas sua persona de caçador. Claro, suas habilidades com uma espingarda e um facão são bastante impressionantes, mas é sua astúcia que o ajuda a se destacar como algo mais do que apenas um clichê. Ele se mostra um bom planejador, tendo a previsão de contratar homens que estariam perfeitamente bem em capturar e matar gorilas, e também se mostra um manipulador bastante decente, quando vemos ele usar os afetos de Tarzan por Diane contra ele. Ele pode ser um pouco arrogante, mas sempre se certifica de dar a si mesmo uma vantagem digna de se gabar. A pura força de Clayton também não pode ser ignorada. Embora quando se trata de lutas 1 contra 1, ele tende a se inclinar mais para o lado covarde das coisas, optando por usar sua arma pelo maior tempo possível em vez de lutar de maneira justa. Mas como muitos outros vilões, ele acaba sendo cegado por seu temperamento, a ponto de se enforcar acidentalmente quando se recusa a ouvir o aviso de Tarzan, acontece todas as vezes. Da mesma forma, Rourke de Atlantis, o Império Perdido segue um arco muito semelhante de manipulação e traição em nome da ganância. Deve-se notar que, ao contrário de Clayton e de outro certo caçador sobre quem falaremos muito em breve, Rourke realmente tem algum status concreto, sendo um comandante do exército, bem como um mercenário. Eu prefiro o termo capitalista aventureiro. Isso lhe dá mais uma aura de autoridade do que se ele fosse simplesmente um bruto, levando os outros personagens a continuar confiando nele até que seja quase tarde demais. Ele também se prova mais competente do que outros líderes nesta lista, como o governador Radcliffe. Contribuindo ainda mais para a fama de Rourke está o seu talento para liderar expedições, bem como suas habilidades com uma variedade de armas, como armas de fogo, facas e machados.
Ele também é um total manipulador, sendo incrivelmente analítico, além de ser capaz de continuar maquinando mesmo sob pressão. Adicione a isso uma disposição para jogar sujo e desconsiderar bagagem emocional graças à sua atitude pragmática. E não é surpresa que Rourke tenha conseguido ir tão longe em sua carreira. Agora, enquanto Clayton e Rourke podem ter sido vilões bastante bons, diríamos que Gaston ainda os supera em termos de poder. Poderia-se argumentar que Clayton é um pouco mais inteligente que Gaston, mas como alguém que pode derrubar vários homens adultos e levantar um banco com 3 mulheres em cima usando apenas uma mão, não há como negar quem é mais forte. Gaston também é habilidoso com sua arma, bem como uma variedade de armas de combate corpo a corpo, como porretes ou flechas. Ele pode ser um pouco covarde e também não tem medo de lutar sujo, mas não se pode negar que o homem obtém resultados. O que realmente dá a Gaston a vantagem, no entanto, é o poder que ele tem sobre os moradores da cidade. Qualquer um pode ter poder sobre as pessoas que literalmente contratou para um trabalho, mas Gaston, graças às suas demonstrações externas de charme e força, basta algumas palavras de autoridade para ele conseguir uma multidão completa de pessoas ao seu lado. De certa forma, Gaston é a versão máxima de Hans, contando com aparência, demonstrações de força e competência, e sua reputação para essencialmente obter todo o respeito e poder de que precisa para governar os outros sem esforço. E Gaston faz tudo isso sem uma coroa real ou mesmo um título para seu nome infame, apenas músculos e beleza. Além disso, quando se trata de pessoas como Belle, que não são simplesmente conquistadas por seu charme, Gaston ainda tem maneiras de manipulá-las. Lembre-se, se não fosse pela distração com a fera, Gaston provavelmente teria conseguido mandar Maurice para um asilo, e os moradores da cidade provavelmente ainda o veriam como estando certo nisso. Claro, ele pode não ser capaz de enfrentar a fera quando a fera realmente revida, mas uma falha certamente não tira todos os seus sucessos. De manejadores de armas de fogo à mágica fantástica, Madame Mim consegue ser bobinha, mas habilidosa em suas habilidades de transformação. Uma antiga rival do próprio Merlin, Mim é uma usuária de magia negra que consegue ser habilidosa em uma variedade de transformações, dando a si mesma a capacidade de se transformar em qualquer forma ou fera que ela precisa, incluindo o dragão. Ela é incrivelmente resistente, com seu crânio sendo capaz de resistir a ser esmagado por uma rocha gigante. E ela também pode se teleportar e voar em sua vassoura, dando a ela a capacidade de uma fuga rápida se ela precisar. A resistência dela. Não pode ser subestimado que mesmo que ela não seja a bruxa mais poderosa por aí, seus poderes ainda são fortes o suficiente para permitir que ela enfrente Merlin, com sua disposição para trapacear também lhe dando uma vantagem. Mas por mais ilimitada que essa magia possa parecer, ironicamente, é a super confiança de Mim que a faz perder no final. Além disso, é sugerido que a magia de Merlin é mais poderosa inerentemente porque é boa em vez de má. Isso é demonstrado com seu movimento mais poderoso, que é sua transformação em um germe que deixa Mim doente por várias semanas. Tanto para o poder do mal, hein? Nesse sentido, talvez as poções de transformação sejam mais eficazes. Ou pelo menos parece ser o pensamento da Yzma. Sendo a conselheira do trono por várias décadas, Yzma é respeitada pelo povo do reino, sendo vista como mais competente e fácil de lidar do que Cusco, apesar de sua crueldade para com os camponeses. Quando Cusco aparentemente morre, é incrivelmente fácil para ela assumir o reino, com os guardas do palácio mostrando sua lealdade ao ponto de sacrificar suas vidas por ela nas tentativas de capturar Cusco e Pacha. Ei, fui transformado em uma vaca. Falando dos ajudantes contratados de Yzma, você não pode esquecer do Kronk. Embora, dado sua eventual tentativa de traição e incompetência geral, é difícil dizer se ele é mais uma vantagem ou um obstáculo para ela. O que é uma verdadeira vantagem em seu arsenal, no entanto, é a coleção de poções e venenos de Yzma. Se ela os usa efetivamente, ou não é um argumento completamente diferente, mas por si só, eles ainda são uma fonte de poder forte o suficiente para dar a Yzma uma chance de lutar, mesmo que ela não tenha muita vantagem física. Adicione a sua astúcia caótica e a absoluta resistência insana para uma mulher de sua idade e constituição. E você tem uma vilã bastante poderosa e certamente memorável. De alguém que usa poções, para um cara que realmente sabe como usar tecnologia roubada. O próximo é Robert Callahan, também conhecido como Yokai. Ok, então ele não é tão divertido ou tão legal quanto Yzma, de acordo com alguns, sendo uma história muito típica de alguém que poderia ter tido uma vida bastante boa, se não fosse cegado pela vingança. E esse foi o seu erro. Memes à parte, não se pode negar que Callahan é muito inteligente, elaborando um plano praticamente infalível quando se tratava de roubar os microbots de Hero e usá-los de uma maneira incrivelmente eficaz. Com sua nova personalidade sem coração, vem a disposição de fazer o que for necessário para ter sucesso em seu esquema de vingança. E vemos Yokai usar seus microbots de diferentes maneiras, sabendo exatamente como capturar cada um dos colegas de equipe de Rido, embora temporariamente. Mas, sinceramente, por mais poderosos que sejam os microbots, a maior força de Callahan também é sua maior fraqueza. Uma vez que uma certa quantidade de microbots são destruídos ou perdidos, vemos Callahan sem nenhum tipo de defesa, levando a uma derrota muito fácil. Realmente, você pensaria que um cara aparentemente tão inteligente quanto ele teria percebido o plano
final de Rido um pouco mais rápido. Mas para aqueles que querem um exemplo mais tradicional de ser um exército de um homem só, ou melhor, de uma mulher só, não procure além de Namari de Raya e o Último Dragão. Agora sim sabemos que Namari teve uma espécie de redenção, e tecnicamente não é uma vilã. No entanto, ela desempenhou um papel de antagonista suficiente para que acreditemos que ela conta para este ranking. A primeira coisa a levar em conta é o seu status como princesa de Fang de Kumandra, que é um dos reinos mais poderosos da Terra. Como princesa, ela tem acesso aos soldados do seu reino, que ela usa em suas viagens para encontrar e capturar Raya. Diferente da maioria dos outros vilões, Namari não governa pelo medo, e é amada por seus cidadãos, especialmente as crianças do reino, solidificando ainda mais seu poder como uma real. Fang também é conhecido por seus gatos gigantes, que Namari também sabe como usar. Quanto às suas próprias habilidades, Namari é uma lutadora incrivelmente habilidosa, sendo especialista em armas como espadas duplas e bestas. Ela também se mostrou bastante brilhante e calculista, tornando-se o pacote completo de rival para Raya e sua equipe. Se não fosse pelo fato de ela se tornar uma heroína no final do filme, sendo forçada a trabalhar com Raya e os outros para ajudar a salvar o mundo, Namari poderia ter ocupado um lugar de destaque em nossa lista. Mas por que ser inteligente ou intimidador quando você pode simplesmente quebrar as regras, como demonstrado pelo Rei Doce, também conhecido como Turbo? Frequentemente visto como o melhor dos vilões modernos da Disney com reviravoltas, realmente não é difícil entender o porquê. Na verdade, o fato de Turbo ter as habilidades e talentos para hackear outro jogo e essencialmente dar a si mesmo um passe livre para fazer o que quisesse é a coisa mais impressionante sobre ele. Com apenas um pouco de hacking, Turbo dá a si mesmo autoridade inquestionável e lealdade de seus súditos lavados cerebralmente. Mas mesmo fora do código principal de Sugar Rush, Turbo tem muitas habilidades próprias. Mesmo sendo um pouco baixo, o cara é um mestre motorista e sabe como lutar a seu favor. Ele é um manipulador incrivelmente astuto, capaz de colocar Ralph temporariamente do seu lado com bastante facilidade. E quanto à sua forma de Psybug? Bem, apenas olhe para isso. Volte aqui, pequenino! Se não fosse por uma morte muito explosiva, é razoável pensar que Turbo poderia muito bem ter assumido todo o fliperama, mas ei, todo chefe de videogame tem que ter seu ponto fraco. Continuando com nossos vilões baseados em tecnologia, finalmente é hora de classificar Doris de Conheça os Robinsons. Sim, alguns de vocês notaram que ela estava faltando em nossa classificação anterior, e como se vê, ela é um pouco mais poderosa do que pensávamos anteriormente. Embora ela possa parecer um chapéu de coco inofensivo, Doris está armada com braços mecânicos afiados e lâminas mortais. Ela é capaz de assumir o controle da mente de qualquer um que a use, até mesmo animais e dinossauros. E mesmo quando ela não está diretamente controlando as pessoas, sua relação com o Goob adulto mostra quão astuta ela pode ser na manipulação. Juntos formamos a equipe perfeita. O que a coloca tão alta é o simples fato de que, em uma linha do tempo alternativa, onde ela tinha a capacidade de se multiplicar, ela conseguiu dominar o mundo e transformar toda a humanidade em seus fantoches. No entanto, assim como com alguém como Callahan, a grande fraqueza de Doris acaba ofuscando todas as suas forças. Ela pode ter a capacidade de dominar o mundo, mas ainda precisa ser usada por alguém em uma posição de poder primeiro, dando-lhe assim os meios para fabricar uma linha inteira de chapéus Doris e conseguir que humanos suficientes os usem antes de colocar seu grande plano em ação. Embora ela ainda possa se defender em situações de perigo, seus objetivos de dominar o mundo dependem tanto dos outros que não conseguimos colocá-la em uma posição mais alta. Os vilões de ficção científica realmente são de outro mundo, e o Capitão Gantu consegue ser uma força bastante impressionante por si só. Ignorando sua eventual demissão, a posição de Gantu como capitão da Federação Galáctica lhe concedeu muito respeito e autoridade. Ele é incrivelmente brutal. E enquanto sua falta de ser um estrategista brilhante ou manipulador pode ser vista como uma falha, é inegável que o verdadeiro poder de Gantu reside em seu tamanho e força brutos. Tudo o que podemos dizer é que é uma boa coisa que Stitch seja indestrutível, caso contrário, a luta deles poderia ter ficado complicada. Também vale a pena notar que Gantu é um piloto habilidoso e pode usar efetivamente tanto blasters de plasma quanto canhões de rede. Honestamente, a única verdadeira fraqueza do cara é que ele pode ser um pouco arrogante e impulsivo, embora não chegue ao ponto de ser completamente destrutivo ou prejudicial como com outros vilões sobre os quais já falamos. Mantendo o tema alienígena por enquanto, o Scrooge do Planeta do Tesouro pode não ser um homem tubarão gigante, mas ainda é tão intimidador quanto um, talvez até mais. Ao contrário de Silver, que tem um lado mal mais sutil e, portanto, não se importa com derramamento de sangue desnecessário, Scrooge é mostrado como alguém que nunca hesita quando se trata de eliminar aqueles que estão em seu caminho, seja inocentes espectadores como o Sr. Arrow ou seu próprio capitão. Além de ser incrivelmente sorrateiro e um grande mentiroso, as habilidades alienígenas de Scroop permitem que ele escale paredes e tetos de qualquer área, dando a ele uma vantagem aérea em uma luta. Ele também é mostrado sendo furtivo, forte e um lutador habilidoso em geral. Ele ainda consegue ser enganado por Jim no final, mas Scroop ainda o teve nas cordas por um bom tempo, e provavelmente teria vencido a luta em vários momentos se não fosse pela interferência de Moff e um pouco de sorte extra do lado de Jim.
Ok, agora estamos entrando nas grandes ligas e quem melhor para começar do que o juiz Frollo. Frollo atua como um poderoso ministro da justiça parisiense, usando sua posição de poder como meio para purgar quem ele considera serem pecadores, nomeadamente o povo romani, como Esmeralda. Embora ele seja apenas um juiz, ele ainda é capaz de condenar pessoas à prisão e à morte sem muita discussão, bem como comandar soldados para fazer sua vontade como se fosse um rei, aumentando ainda mais sua autoridade. A sentença para insubordinação é a morte. Embora não seja fisicamente poderoso, ele ainda é forte o suficiente para matar a mãe de Quasimodo, bem como conter Esmeralda, e também o vemos usar adagas e espadas para tentar matar pessoas com suas próprias mãos. Falando de Quasimodo, o nível de manipulação e gaslighting de Frollo, quando se trata de sua paternidade substituta, ofusca até mesmo o de Mãe Gothel. E mesmo quando Quasi tenta lutar contra ele, Frollo ainda usa Quasi como um meio para encontrar o Tribunal dos Milagres. Realmente, suas únicas fraquezas são que ele não tem autoridade dentro da igreja, embora até isso seja deixado de lado no clímax do filme, e que Quasi é fisicamente mais forte do que ele, mesmo que demore um pouco para Frollo realmente entender isso. Para o nosso próximo ranking, temos os amigos grandes felinos mais notáveis da Disney, sendo eles Shere Khan e Scar. Em termos de poder, esses dois são incrivelmente semelhantes. Ambos são grandes felinos que têm garras e presas, mas ainda tendem a confiar mais em seus talentos para manipulação e intimidação em suas tentativas de ganhar poder. Shere Khan também é visto como o predador mais cruel da selva, aparentemente tendo mais força física do que Scar. No entanto, Scar tem seu próprio exército de hienas, que, fora da confrontação final do filme, conseguem permanecer leais a ele apesar de sua crueldade. No final das contas, tanto Scar quanto Shere Khan têm seus próprios medos, com Scar temendo Mufasa. Por isso, ele teve que enganar seu irmão e pegá-lo em um momento de fraqueza para ter uma chance de matá-lo, e Shere Khan temendo o fogo. Sentimos que, em termos de poder, ambos estão em pé de igualdade um com o outro, sendo habilidosos e intimidadores à sua maneira única, mas ainda assim semelhantes. Conseguindo ser ainda mais malvada do que esses gatos, está a única e incomparável Rainha Má. Como seu nome entre aspas implica, a Rainha Má é uma monarca poderosa, embora além de seu espelho mágico e um único caçador, não vemos exatamente muitos exemplos dela comandando os outros. Talvez seja por isso que seus próprios poderes permanecem tão notáveis ao longo dos anos. Como usuária de magia, a rainha consegue se disfarçar de velha bruxa, fazendo com que Branca de Neve baixe a guarda. Também não podemos esquecer suas infames maçãs envenenadas, cuja única cura é o beijo do verdadeiro amor. Embora este seja mais um caso de um vilão da Disney recebendo um impulso de poder devido ao seu status, mesmo que não vejamos muito dela governando seu reino, a tenacidade da Rainha Má e suas habilidades amaldiçoadas a tornam uma força a ser reconhecida. É uma pena que seu ciúme e uma queda de um penhasco foram suficientes para acabar com ela. Mas enquanto a Rainha Má pode ter buscado adoração, é seguro dizer que o Dr. Facilier fez seu melhor trabalho nas sombras. Embora fosse fácil simplesmente afirmar que o Dr. Facilier era poderoso apenas por causa de suas conexões com seus amigos do outro lado, fica claro que Facilier é incrivelmente poderoso por si só, e o que é mais, ele sabe como usar esses poderes efetivamente. Sendo um mestre em voodoo, ele é capaz de lançar feitiços, criar ilusões e controlar sombras e escuridão para dar a si mesmo seu próprio pequeno exército para fazer sua vontade. Agora estamos cozinhando, vamos encontrar um sapo para nós. Lembre-se, essas sombras em si também são bastante poderosas, sendo interrompidas apenas por fontes poderosas de luz, como a magia de Mamaudi ou a luz de Rei. Mas, assim como outros vilões, a habilidade mais poderosa do Dr. Facilier é seu talento para manipulação. Embora não tenha funcionado com Tiana, ele ainda conseguiu enganar e manipular Lawrence e Naveen. Infelizmente, todo esse poder não pôde salvá-lo quando ele não conseguiu pagar sua dívida. Então, embora ele possa ter sido um mestre do voodoo, ele ainda era apenas imortal no final. Do pântano ao mar, a próxima é Úrsula. Assim como Facilier, a principal fonte de poder de Úrsula vem de sua magia, nomeadamente suas poções e suas maldições, bem como seus acordos inquebráveis. Embora possa exigir um pouco mais de esforço e tempo, alguns desses feitiços são quase tão poderosos quanto os do tridente de Triton, nomeadamente os que envolvem transformação. Falando nisso, uma vez que ela coloca as mãos naquele tridente, ela mostra seu verdadeiro potencial como uma feiticeira do mar. Mas enquanto isso pode ser um aumento de poder temporário, o que não é temporário são os próprios atributos físicos de Úrsula que permitem que ela ainda seja uma força a ser considerada, mesmo sem sua magia. Isso inclui seu grande físico, seus muitos tentáculos fortes e seu par de enguias elétricas. Adicione o fato de que Úrsula consegue espionar os outros facilmente, permitindo que ela esteja sempre um passo à frente, e realmente não é de se admirar porque Triton considerava Úrsula uma ameaça tão grande. Embora talvez não seja tão poderoso quanto pensávamos, o Rei Chifrudo ainda consegue ser uma ameaça bastante notável no cânone da Disney. Mais um feiticeiro, o Rei Chifrudo é bastante notável, mesmo que o filme de onde ele vem seja frequentemente esquecido pela maioria das pessoas. Incluído em seu conjunto de poderosas habilidades mágicas, está a capacidade de controlar um exército de guerreiros imortais, bem como a habilidade de usar o Caldeirão Negro, que pode reviver os mortos. Levantem-se, meus mensageiros da morte. Não podemos negar que essas são habilidades bastante poderosas, que poderiam facilmente mudar permanentemente o rumo de uma luta quando usadas corretamente.
Também o vemos teletransportar uma ou duas vezes. Ele também é bastante forte, como vemos quando ele luta contra Taran no clímax do filme. No entanto, dado que o Rei Chifrudo é essencialmente apenas um cadáver, ele acaba não sendo muito durável e é despedaçado pelo seu próprio caldeirão negro. Ele se foi. Pode ser sua própria fonte de poder, que por si só é uma fraqueza notável, pois não sabemos quão poderoso ele é sem ela. Mas o fato de que ele mesmo não consegue resistir ao seu poder destrutivo é um sinal de que talvez o Rei Chifrudo seja mais fraco do que inicialmente pensávamos. Finalmente chegamos ao último dos nossos vilões puramente humanos, e não há ninguém melhor para encabeçar esta categoria do que Shan Yu de Mulan. Claro, Shan Yu pode não ter magia sobrenatural nem tecnologia ao seu lado, mas ele é um soldado e tanto. Como líder dos Hunos, Shan Yu em um momento teve centenas, talvez até milhares de soldados que eram completamente e totalmente leais a ele e à sua causa, não importa o que. Tanto Shan Yu quanto seus homens são incrivelmente habilidosos, armados com espadas, facas, arcos e mais. Shan Yu também tem um falcão de confiança que o ajuda a rastrear e espionar inimigos, e ele mesmo é quase sobrenaturalmente forte, sendo capaz de romper telhados de madeira e derrubar grandes pilares como se não fossem nada. Shan Yu também é um grande estrategista, como vemos quando ele e seus homens conseguem se infiltrar no desfile com seu disfarce de dragão. Mas o que realmente nos impressiona é a pura resistência de Shan Yu. O cara e até alguns de seus soldados conseguiram sobreviver sendo enterrados sob vários pés de neve. Certamente nada para se desprezar, dado o quão fatal foi aquela avalanche para todos os outros. Pena que Shan Yu também não era a prova de fogos de artifício. E para completar nosso top 5, vamos falar sobre o segundo caranguejo mais famoso da história da Disney, Tamatoa. Temos que dar o crédito a esse cara. Ele certamente aproveitou ao máximo seu tempo limitado de tela. Graças ao seu tamanho monstruoso, Tamatoa é visto como praticamente invencível pela maioria dos mortais. Até mesmo um semideus como Maui tem dificuldades para derrotá-lo quando está sem os poderes de transformação de seu anzol mágico. Simplesmente esse cara é todo sobre estilo e força, com sua dura carapaça coberta de ouro sendo tão resistente e perigosa quanto suas enormes garras. Se alguém tenta lutar contra ele sem nenhum tipo de plano de apoio ou arma poderosa, não há dúvida de que provavelmente serão esmagados. No entanto, Tamatoa é muito fácil de enganar, como vemos Moana fazer 2 vezes, e além disso, seu tamanho gigante acaba sendo um prejuízo quando Moana descobre uma maneira de derrubá-lo. Ei, você gostou da música? Mas ei, pelo menos a música dele era cativante. Seguindo em frente, temos o conselheiro real mais infame do mundo animado, Jafar. Um feiticeiro malvado e vizir, Jafar é totalmente focado em ganhar o máximo de poder possível. Como vidente, ele é capaz de espionar os outros e localizar outras fontes de poder, como a lâmpada mágica. Jafar também é capaz de hipnotizar pessoas usando seu cajado mágico, garantindo que qualquer um que já não o respeitasse ainda se curvaria à sua autoridade. Mas claro, o principal poder de Jafar vem de seus desejos, que eventualmente o transformam em um gênio todo-poderoso. Obviamente, ser um gênio tem uma grande fraqueza, mas como vimos no retorno de Jafar, mesmo quando ele é forçado a servir a um mestre, Jafar tem bastante margem de manobra em relação aos seus poderes, e como ele é capaz de usá-los contra seus inimigos. Mas mesmo quando está em uma situação em que aparentemente está impotente, a astúcia e a inteligência geral de Jafar ainda conseguem mantê-lo um passo à frente da maioria das pessoas, mesmo que um certo rato de rua ainda tenha conseguido enganá-lo no final. Honestamente, há uma razão pela qual ele parece ser o líder de facto quando se trata de coisas de vilão da Disney. Bem, ele e uma certa outra vilã. Agora chegamos aos verdadeiros representantes do mal, começando com a própria mestra da maldade, Malévola. Sendo a nossa última verdadeira feiticeira do grupo, Malévola usa principalmente magia negra, maldições e metamorfose para se dar uma vantagem sobre outras fadas e usuários de magia no reino. Ela literalmente descreve seu conjunto de poderes como todos os poderes do inferno, e com quão cruel ela é, nunca a vemos se conter em relação aos seus poderes. Ela pode criar enormes florestas de espinhos que são quase impossíveis de atravessar, e Merryweather insinua que Malévola é capaz de controlar o clima e criar forças como tempestades de geada mortais. Até mesmo a trapaça parece ser inútil contra ela, dado que mesmo depois que as boas fadas tentaram o seu melhor para proteger a Aurora, Malévola ainda conseguiu atraí-la para uma roda de fiar. Embora ela pareça uma força imparável por si só, ela ainda tem bastante apoio graças aos seus soldados porcos e seu corvo leal Diablo. Finalmente, você simplesmente não pode esquecer de sua mortal forma de dragão, com suas chamas verdes brilhantes que são quentes o suficiente para derreter tijolos. Olhando para tudo isso, quase parece uma desculpa que ela possa ser derrotada por uma espada purificada e encantada. Mas se ela realmente é a personificação do mal, então supomos que se ela tivesse que ser derrotada por apenas uma coisa, faria sentido que fosse a bondade concentrada. Ganhando nossa medalha de prata de poder, temos o Chernabog de fantasia. Agora, considerando que isso é um pouco diferente da última vez, temos certeza de que alguns de vocês ficaram confusos, mas apenas nos ouçam. Embora não seja muito um personagem por si só, Chernabog é visto tanto como Satanás quanto como uma pura personificação do mal, sendo mais uma força da natureza do que qualquer outra coisa. Ele é capaz de invocar espíritos, demônios e fogo. Embora não o vejamos realmente fazer nada com essas coisas, apenas realmente as invocando porque é apenas o que ele faz.
Caramba, ele até joga seus próprios lacaios e demônios nas chamas da Montanha Calva por diversão, então não é como se ele estivesse convocando um exército por algum motivo específico. Além disso, embora seja implícito que Chernabog é imortal por ser, você sabe, Satanás, ele ainda se acovarda com coisas como a luz do sol e hinos da igreja. Se essas são suas fraquezas, ele realmente pode ser todo-poderoso? Na verdade, o poder de Chernabog parece depender mais da interpretação do público sobre ele do que qualquer outra coisa. E pra nós, há outro personagem imortal no cano da Disney que consegue representar muito mais uma ameaça. Finalmente, nossa medalha de ouro de poder vai pra Hades, Senhor dos Mortos. O nome é Hades, Senhor dos Mortos. Oi, como você está? Sim, vamos com Hades desta vez, já que ele é um deus literal. Como qualquer deus, ele tem uma ampla variedade de habilidades sobrenaturais, desde magia e fogo do inferno até a capacidade de fazer acordos inquebráveis. Embora ele possa ainda ser ferido ou temporariamente aprisionado, Hades é ainda imortal e altamente resistente, e assim nunca pode ser verdadeiramente derrotado. Ele sabe como trabalhar nas sombras e estava incrivelmente perto de mudar seu destino, mesmo que seus dois capangas e Meg acabassem atrapalhando. Descrito como uma espécie de vendedor de carros falante rápido, Hades sabe como pensar rápido apesar de seu temperamento explosivo, que ele na verdade tem um controle bastante decente, enquanto também tem as habilidades para colocar qualquer plano que ele precisa em ação. Falando dessas habilidades, o fato de ele parecer ser o único capaz de controlar completamente os titãs, essas enormes e quase incontroláveis forças da natureza, mostra o quão poderoso Hades pode ser quando tem a oportunidade. Por todas essas razões, acreditamos que Hades precisa estar no topo desta vez. Mas ei, talvez mudemos de ideia mais tarde, ou talvez um futuro vilão da Disney consiga superá-lo. Por enquanto, na nossa opinião, não há ninguém mais poderoso no cânone da Disney do que Hades.